seja muito bem-vindo ao canal Um Convite à Diferença CT Play. Este é o seu programa Lições da Bíblia na Imagem. Ação! Certo, então nesta semana nós estamos na lição número 3 da Escola Sabatina e o tema é Imagens do Casamento. O verso para memorizar se encontra em Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Leio. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bom, nessa imagem da nossa lição, o ilustrador André Vieira, ele usa 3 cores principais para nos traduzir esta lição. Primeiro, ele usa aí a cor branca, a mais vibrante entre todas as cores. E vai usar também aí a cor preta, que inunda todo o panorama, né? Trazendo densas e escuras trevas. E vemos também aí a cor azul lá no fundo da imagem, um fundo suave, calmo e sereno. Então, por que Deus usa a imagem do casamento? Por que nós encontramos em toda a Bíblia e nas profecias a imagem do casamento? O que Deus quer nos traduzir quando fala sobre o casamento? Nessa imagem nós vemos 2 espaços. Vemos o céu e a terra. Do céu desce uma luz tão forte e que essa luz é traduzida por 2 anéis. Ainda mais, essa luz é acompanhada por estrelas cintilantes sobre uma nuvem em todo o seu resplendor. E a luz adentra pelas portas e também pelas janelas, inundando toda a igreja que se encontra na terra, mergulhada na escuridão. E não só, nós também podemos perceber nessa imagem que a luz, ao entrar pela igreja, ela pode se refletir nas janelas e pelas portas, chamando assim a atenção do observador. E o outro ponto também que nós podemos ver aí é mesmo a questão dessas 2 alianças. Uma das alianças é maior que a outra. A aliança que está mais voltada para o céu tem um tamanho grande em relação à aliança que está mais voltada para a terra. Essa imagem trata do casamento. O casamento, como nós sabemos, é uma relação, é uma cerimônia, né, que se celebra a união matrimonial entre 2 pessoas, de modo que elas se tornem uma só carne. Ouça Efésios capítulo 5, versículo 30 a 32. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Portanto, o casamento é um grande mistério. Deus compara o casamento com a relação que Ele deseja ter com o seu povo. É um grande mistério de fato que dificilmente nós podemos compreender. Por isso que está aí na Bíblia para nos trazer uma imagem, uma comparação, é uma metáfora que Deus faz para que nós possamos perceber até que ponto Ele quer se relacionar com o seu povo. Agora, é importante compreender que nessa imagem nós vemos aí a luz branca que desce do céu como uma nuvem branca. Essa luz representa a justiça, representa Deus, porque Deus é justo, santo e digno. Ele desce para a terra. A aliança maior revela o qual é o amor de
pecadores somos nós. Ainda mais, a igreja nesta imagem representa a humanidade, representa o povo de Deus e as condições nas quais se encontra, condição pecaminosa e adúltera. E o anel pequeno da parte da terra representa o quão menor é o nosso amor por Deus. Mas, mesmo assim, Deus sendo justo, santo, desce do céu para procurar ter um relacionamento de amor com o seu povo. A igreja hoje adulterou. A igreja que representa o povo de Deus devia ser aquela que testemunha, aquela que ensina a vontade de Deus para a humanidade. Mas, infelizmente, essa igreja se contaminou, adulterou e se desviou. Ao invés de testemunhar ao mundo, a igreja imita os padrões do mundo, adotando para si ensinamentos e crenças que não são de Deus, mas são crenças de homens. Um dos exemplos mais claros em que o mundo adulterou, ou seja, em que a igreja se transviou, é mesmo no ensino com relação ao domingo. Os homens introduziram o domingo como dia de adoração a Deus, no lugar de sábado. Domingo é Sunday, o dia do Deus Sol, é um Deus pagão que se adorava em Roma. E esse Deus pagão tinha um dia, e esse dia foi transportado para a igreja, adulterando e contaminando assim. A guarda do sábado foi substituída, trocaram a verdade em mentira. E nos últimos dias, a guarda do sábado será uma questão muito polêmica que vai dividir o mundo cristão em duas alas, a verdade e a mentira. Deus é o santo e justo, e nós, nessa imagem, somos os pecadores que vivem em trevas. Quantas vezes nós pecamos e nos afastamos de Deus? Quantas vezes nós não fizemos as nossas torpes escolhas e nos arrependemos delas? Quantas vezes nós não dizemos: "Ah, Senhor, eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa melhor"? Quantas vezes nós não adulteramos e não traímos a Deus? Se você pensa que de tantas vezes que errou e pecou contra Deus, se acha que não existe nenhuma chance, então, querido amigo, querida amiga, estás enganada. Porque Deus faz uma alusão do casamento quando ele fala sobre o profeta Oséias. No livro de Oséias, capítulo 1, Deus manda Oséias para se casar com uma prostituta, revelando assim o seu amor para com o povo. Por mais que nós tenhamos prostituído, por mais que nós tenhamos pecado, por mais que nós tenhamos nos extraviado e tendo feito nossas falhas e falíveis escolhas perecíveis neste mundo de pecado, saiba que Deus virá a nosso atrás, Deus virá a sua atrás para lhe chamar, para lhe abraçar. E em Ezequiel, capítulo 16, versículo 4 a 14, também encontramos lá uma imagem do casamento, em que Deus diz: "Eu achei o povo de Israel como uma criança abandonada no campo. Ela estava toda sangrenta, com cabelos sujos, com aqueles musgos do parto recém-efetuado. Estava com o cordão umbilical ainda comprido, mas eu achei, cortei o cordão umbilical, lavei-a com água e purifiquei e esfreguei sal e criei esta menina e cresceu e tornou-se uma bela noiva." Este somos nós. Deus nos acha, Deus nos apanha e Deus nos traz. Agora, se você pensava que não há solução para ti, estás enganado, meu amigo, porque na nossa imagem nós podemos ver a cor suave, a cor azul lá no fundo. O azul traduz-nos a esperança. O azul traduz-nos a paz, até porque o céu é azul. Temos ali um azul ciano, o que revela que Deus desce até a terra para procurar ter uma aliança com os seres humanos. E com você e comigo, não somos diferentes dos seres humanos. Deus quer nos levar ao céu. Deus quer viver conosco de forma íntima, como o marido vive com a esposa. E é importante perceber que no final de tudo, João viu uma coisa maravilhosa em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 4. Ele diz: "Eu vi descer do céu uma cidade santa, ataviada como uma noiva, preparada para o seu esposo." E ele disse que naquela cidade não viu mais dor, nem tristeza, nem lágrima, nem morte,
porque as primeiras coisas são passadas. Então, no final das contas, querido irmão, Deus faz a comparação do relacionamento que Ele quer ter com o seu povo usando o casamento. Veja que o reino dos céus é comparado ao casamento. Quando você lê o livro de Mateus 22, assim como também Mateus 25, você vai perceber que Jesus compara o reino dos céus com as festas do casamento. Sinal de que o casamento tem um significado profundo e misterioso, como nós lemos aí em Efésios. O casamento revela a vontade de Deus em se relacionar com o seu povo. Queira você aceitar essa mensagem, porque Deus bate o seu coração a cada momento e a cada dia. Bem-aventurados aqueles que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Essas palavras são verdadeiras. Escreva-as no seu coração. Estude as profecias também para ser bem-aventurado. Que Deus lhe abençoe e as demais coisas que não podemos falar, que sejam acrescentadas no seu coração. Este é o nosso convite à Diferenciative Play para você hoje e até a próxima, se Deus nos permitir.